Acho que voltou. Vê se voltou. Calma que caiu. Acho que voltou. My bad, guys. Bom, faltam 2 minutos. Independente. Não, o problema é a internet mesmo. O que tá acontecendo? Bom, é isso. Um minuto. Espreguiçar a cama. Cara, tá dando umas travadas aqui que eu não sei. Tá normal pra vocês? Perguntar. Vocês me respondem no chat aí, por favor. Se tá normal. Responda se tá normal, por favor. A música depois eu vou tirar da música depois. Alguém pode avisar se tá normal, tudo certo. Está travando. E é basicamente não pode travar. Bom, às 17 horas. Vamos lá. Só me envia R$ 5 cada hora. Não entendi. Bom, let's go. Como eu disse, é o presente curso, mini curso do mini curso é devido à quarentena, né? Que tá todo mundo sem fazer nada, creio eu. E eu também. E ela é específica, não, mas ela é voltada para o pessoal que tá chegando agora na graduação. Eu não vou ensinar tudo de R, nem lógica de programação, mas vou dar uma pincelada, ver o que o pessoal tá usando bastante na, fora da academia também, não somente na academia. Entendo que quando eu falo academia, eu falo universidade, ambiente acadêmico, que é um ambiente universitário. Já para vocês se familiarizarem com isso aí. Deixa eu tirar esse negócio de texto aqui. Beleza. Primeiro eu vou mostrar o que é o R. O que é o R? Porque tipo, ai meu Deus, o que é R? Porque eu, quem não me conhece, sou Rafael Barbosa. Eu sou da turma que acabou de se formar agora de 2016. Sou da turma do Thiago, pra quem é calor. E tô dando mais travada aqui. Tá. Eu sou da turma do Thiago. E eu sempre gostei bastante de R. Eu fui influenciado pelo professor Paulinho. Sempre fui influenciado pelo professor Paulinho. Foi o professor que introduziu a gente ao R lá no segundo semestre, com a disciplina de estatística computacional. Até isso eu não tinha a mínima ideia do que era estatística computacional, não sabia o que era R, não sabia o que era uma programação da vida. Nem sabia que isso iria cair no curso, né?
mas se vocês entenderem é bastante importante programação, porque ela dá uma liberdade a mais para vocês, em vez de ficar somente clique, vamos dizer assim, somente pegando que eu quero fazer uma regressão, quero fazer um gráfico, é principalmente uma questão de gráfico assim, gráfico e manipulação de dados principalmente, manipulação não, manuseio, segundo a professora Teresina é manuseio. E o que é o R? O R ele é um software estatístico, ele é derivado da linguagem S, criada em 1980, alguma coisa assim. E o R é basicamente, ele tem como objetivo acoplar não, mas juntar diversas ferramentas estatísticas em um só pacote. O R, assim como outros softwares, são um dos pacotes estatísticos. Existem vários pacotes estatísticos como SPSS, Stata, Minitab, Estatística, que é um em inglês. São os que eu me lembro agora. E ele é um desses. Então, basicamente, o conjunto de esses pacotes, eles são justamente ferramentas estatísticas computacionais que auxiliam a tomada de decisão, auxiliam a nossa vida de estatístico, que vocês acabaram de entrar, por exemplo. E por que aprender R? Primeiramente, o R é um software de programação, como eu disse. Você pode programar dentro dele, diferente de alguns que são caixa fechada. O R é open source. Assim como o R é open source, a curva de aprendizado dele é bastante amigável. E a comunidade que vem do R, ela é bastante. Não vou dizer que ela é bastante grande, enorme, meu Deus, 100 milhões de pessoas no mundo, não, mas ela é grande. No Brasil, talvez ela só perca para do Python, talvez. Mas tem bastante gente boa programando em R brasileira. Tenho certeza disso. E ele também é uma linguagem agora, por exemplo, no meu caso, que estou saindo para o mercado agora. Ela é bastante visada, assim como R e Python. Geralmente o pessoal do mercado tem preferência por sair com conhecimento de Python. Inclusive, se eu falasse para vocês agora, olha, não vou falar isso porque senão eu vou estar cagando tudinho na minha videoaula, né? Mas eu vou falar. Se vocês aprenderem algum software, assim como o R, claro, o R é um software de programação. Eu escolheria para vocês, olha, escolham Python, porque Python para o mercado, literalmente, cara, 80% assim. R, quando eles não pedem R também, geralmente eles pedem R, Python, mas cara, Python tá dominando. Se vocês forem, se vocês não forem continuar no meio acadêmico, por exemplo, fazer um mestrado, fazer um doutorado, escolham para aprender Python. Mas claro, se você conhece R, você conhece Python. Esses softwares de programação, todo software de programação é baseado na lógica de programação. A lógica de programação é imutável, não muda. Se tu sabe como é um if, else, um se meu 5 for maior que 3, print maior, se não, print menor. Cara, tu tem essa lógica de comando na cabeça, que é ICC, por exemplo. Independente de software, tu consegue fazer tranquilo. Então, mas como eu disse, aqui é uma aula de R e é justamente para vocês verem as vantagens do R. E como eu mencionei anteriormente, ele é amplamente utilizado na comunidade acadêmica, principalmente por nós estatísticos, economistas, o pessoal da biologia tem usado bastante, mas para o mercado já é outra história. Python domina e é isso. Voltando, deixa eu ver se eu não falei besteira. Besteira é o novo Cebolinha. E com os novos avanços, ela tem se tornado cada vez mais dominante no meio acadêmico, porque tu pode simplesmente automatizar algumas tarefas.
criar relatórios automaticamente, criar gráficos automaticamente, assim como outros também fazem, mas depois do avanço que a computação teve nesses últimos tempos ficou mais fácil. Assim como um avanço dentro do R mesmo, que teve um pacote chamado Tidyverse. Cara, todo respeito, mas revolucionou basicamente o R. Tem vários novos pacotes baseados no Tidyverse que são de jogo de bola. Tipo, eu fico sem falar aqui porque, cara, não coisa características pra ele. E vocês estão ligados que eu passei um livro referência pra vocês, que é o Ciência de Dados no R. Ele foi todo escrito em R. Então, pra ver como o R não é somente, por exemplo, quero rodar uma série temporal aqui, eu só vou ver o resultado aqui e pronto. Não, tu pode rodar a série temporal, tu pode fazer relatório da tua série temporal dentro do próprio R. Com, por exemplo, R Markdown, Swift. São coisas que tu deixa teu relatório um pouquinho mais profissional, um pouquinho não, profissional, quando tu faz dentro do próprio R certas coisas. Que ele não é um ambiente só de programação, entendeu? Vocês podem ver na tela que o que tá para vocês aí é o RStudio. O RStudio ele é um editor, tá certo? O RStudio ele é um editor. Se a gente abrir somente o R, eu vou abrir somente o R para vocês, inclusive eu vou trocar a tela aqui. Aqui, ó, minha área de trabalho. Eu vou abrir somente o R pra gente, aqui, ó. Isso aqui é o R puro, é o R puro, puro, puro. Aqui, ó, vamos dizer um comando do R. Eu vou dizer que na minha variável x recebo 6. Tá, beleza. E daí? E o resto? Tá, x é ok, x é igual a 6. Se eu quiser ver um gráfico aqui, pra vocês terem noção que eu não sei nem como é que vê um gráfico aqui. Mas eu vou plotar um gráfico de 1 a 5 aqui. Olha onde ele aparece aqui. Beleza. Isso aqui é o R puro, pra vocês terem noção. Quando a gente fala de R, a gente geralmente fala de R mais o RStudio. O R Opa, deixa eu tirar. Deixa eu voltar pra tela. O R, ele é o... Vamos dizer que ele é o... Como é o nome? Esqueci o nome. Não é o console. Ele é o compilador. Ele que compila embaixo dele lá os comandos. Eu faça uma regressão. O R vai fazer a regressão. O R que vai lá e vai fazer aqueles cálculos absurdos. E o que é o RStudio? O RStudio é um editor de texto, onde é como se fosse um framework, um novo software assim, que deixa a linguagem R um pouco mais elegante pra gente. Como vocês podem ver aqui, ó, o R tem basicamente quatro funçõezinhas. Quatro funçõezinhas não, são quatro partes principais do R. Esse primeiro aqui, que é o console, se eu não me engano, o console de vocês vai estar para cá ou vai estar para cá, eu não tenho certeza. Mas isso aqui já é as minhas modificações que eu fiz, que foi bem aqui, ó, Tools, Global Options, Pane Layout, aí eu mudei aqui as coisas. Isso não é nada que a gente vai ver agora. Isso aqui é outra mais pra frente. Mas é feito pelo console. O console de você deve ter em algum lugar, como eu mencionei. Ele tem... A função do console é justamente mostrar o resultado dos nossos comandos. Por exemplo, e também já serve para coisas rápidas. Por exemplo, eu quero dizer que x, eu tenho uma variável x e quero que ela receba 6. Então x é igual a 6. Beleza. O console, ele serve para essas funcionalidades de mostrar nossos resultados. Inclusive, eu vou até mostrar para vocês como eu posso printar. Tem dois jeitos de printar o resultado, que é o print a minha variável, que é print x, ela vai mostrar que x é igual a 6. Ou eu posso simplesmente digitar x, que o mais comum é simplesmente tu digitar novamente a tua variável. E o console serve para essas coisas básicas. Assim como ele serve também para calculadora. Por exemplo, quero fazer uma conta aqui. 2 vezes 5
mais 8 vezes 9. Vou colocar isso aqui em parênteses e colocar isso em parênteses, porque talvez ele possa não reconhecer. Mas mesmo assim, colocam entre parênteses caso vocês se lembrem mais pra frente, porque é importante. Vai que o computador não reconhece e caga tudo porque ele resolveu fazer o mais primeiro que o vezes. Então coloca em parênteses. Parênteses como se ele estivesse colocando uma primeira importância. Aí, pronto, 82. Agora você une a calculadora e a rapidez do console. Em vez de você ter que vir abrir aqui, calculadora, digitar calculadora, ou pegar só para calculadora. Se tiver um R aberto lá da vida, fazendo suas contas de CP2, CP1, cálculo da probabilidade, por exemplo, tá lá. O segundo é o editor. Aqui que a gente escreve nossas rotinas, as nossas rotinas, nossas programações, tal, nossos loops, nossas condições, nossos relatórios. Por quê? Porque a gente geralmente coloca no editor. Porque o editor ele não é uma coisa que vai se perder, por exemplo, no console. Aqui no editor a gente pode ter a memória como se fosse um editor de texto. Por exemplo, vou dizer que meu x é igual a 6 aqui. E aqui para baixo eu vou dizer que o meu y é uma maçã. Se eu salvar isso aqui, ele vai salvar exatamente desse jeito. Diferente que eu não consigo nem salvar isso aqui. Isso aqui não se salva. Isso aqui é algo que só faz contas rápidas e mostra os resultados rápidos, basicamente é isso. E ele mostra os resultados aqui. Por exemplo, vou rodar isso aqui. Rodar, quando a gente fala rodar, quando eu digo rodar pelo menos, é executar o código. Eu posso rodar somente x igual a 6. E olha que ele foi para cá. Ele mostrou no console o que eu rodei. E se eu rodar aqui o que é o meu x, perguntar para ele, roda o que é meu x. Ele vai rodar aqui no console. Então por isso que o editor de texto está associado ao console. E agora eu vou rodar meu y igual a maçã. Inclusive, uma dúvida não, algo que eu sempre vejo que o pessoal anda fazendo é que isso mais pra frente também, com o pessoal que já conhece. Pro pessoal que já conhece. Eles por exemplo, tem um código aqui de... Não, vou usar esse do y igual a maçã. Aí tá aqui, eu tô rodando o meu x, eles querem vir pra cá pro final da linha que tem o código para rodar. Aí eles ficam, quando eles não conhecem um end, por exemplo, a tecla end aqui, o pessoal fica de um por um, até chegar no final e dar Ctrl Enter para rodar. Isso não é necessário, porque se você rodar em qualquer local, tipo, rodar aqui no igual, quando eu rodo no editor, eu rodo com Ctrl Enter. E quando eu rodo aqui no console, eu rodo somente com Enter. Se eu ficar apertando Enter aqui no editor de texto, ele vai para baixo. Deixa eu apagar isso aqui tudinho. Beleza. E agora eu vou dizer que meu y é igual a maçã. Rodei com Ctrl Enter. E agora eu quero printar. Vou printar com y normal. Que meu y é igual a maçã. E isso, como vocês podem ver, a gente armazenou uma variável chamada y e uma variável chamada x. O que nos leva ao nosso terceiro ambiente, que é o realmente o que se chama ambiente, que é onde vocês têm o acesso às variáveis de vocês. No caso, a gente colocou duas variáveis. A gente rodou duas variáveis, x e y. A gente disse que x era igual a 6. E a gente disse que y era maçã. X é um número. Tanto é que ele está aqui, ó, tipo numérico, de tamanho 1. E quanto ele está ocupando na nossa memória? 56 bytes só. Diferente de y. Y é um caractere, que é um outro tipo que tem. Ele também tem só tamanho 1, porque maçã é uma palavra inteira. Diferente de eu escrever, por exemplo, assim, ó. Vou rodar no console. M, A, C cedilha, tio e A. Para eu rodar, tenho que rodar assim. Tenho que colocar tudo dentro de um vetor, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. E rodar, vou chamar de Z. Agora,
Z é um caractere também, só que agora ele tem tamanho 4. Ele tem tamanho 4. Meu Deus, o Fadson não tá conseguindo ver, como assim? Tá offline? Deixa eu ver se tá offline. Rapidinho, galerinha. Twitch. Vamos só ajudar o Fadson. Eu acho que tá live. Tá live, minha gente. Tá tudo normal. Tá online. É, teu Fadson está normal, seu Fadson. Sim, voltando. E agora a gente tem que ele ocupa 304 bytes na nossa memória. Ele tem tamanho 4 porque a gente disse que ele tinha um M, o A, o C cedilha e tio A. O A com tio no caso. E esse aqui é o nosso ambiente de e esse aqui é o nosso ambiente de variáveis. E o nosso quarto ambiente a gente tem algumas abas no nosso quarto ambiente, que são os arquivos. Os arquivos iniciais, no caso, eles mostram todos os, vocês podem ver aqui, ó, eles mostram todos os nossos arquivos de onde está setado o nosso diretório. O que significa isso? Eu criei o R. Eu criei o R não. Eu abri o R do nada. Onde meu R, qual é a pasta de trabalho que o meu R está puxando? Não sei, tipo, eu não sei. Então vocês vêm aqui em Files, e ele vai te dizer aqui, ó. Vocês podem usar pela intuição, tipo, isso aqui eu estou vendo que é os meus documentos. Inclusive o default do R é aparecer os meus documentos, do RStudio no caso. É instalar tudo nos meus documentos, todas as pastas nos meus documentos. E vocês podem mudar isso para frente, por exemplo, eu quero mudar isso aqui para uma pasta de trabalho que tem um monte de Excel, um monte de banco de dados. Vocês podem fazer isso tranquilamente. Mais para frente eu ensino. E aqui vocês podem abrir algumas coisas. Eu não sei se dá para abrir PDF. Acho que não. Isso aí, bora ver. Ele abre PDF direto. Acho que não deu pra vocês verem porque tá travada na tela do R. Mas ele abriu um PDF, por exemplo. Assim como ele abre todas as coisas, todas as pastas, o que ele não vai abrir, por exemplo, é novas. O que ele não vai abrir, por exemplo, são arquivos com extensões totalmente diferentes, por exemplo. Mas um XLSX ele abre. Excel, todo tipo de Excel ele abre. CSV, se quiserem abrir um Excel por aqui, ó, vocês podem abrir. Eu só não tenho nenhum aqui, acho que pra abrir, acho que não. Mas se vocês quiserem abrir desse jeito daqui, vocês podem abrir. E também tem uma outra abinha, que é a abinha do plot, que é onde eu mostro o gráfico para vocês. Por exemplo, eu vou criar um gráfico aqui, eu vou colocar no console de novo. Vou colocar o gráfico aqui para ele botar de 1 a 5. Mais bonitinho. Tipo de 1 a 5. Ele vai exatamente para a aba plot. Até se eu deixar no viewer aqui da vida rodar o plot, ele vai direto. E com ele vocês podem fazer, tipo, tá muito pequeno aqui, eu quero aumentar aqui, mas mesmo assim fica ruim. O que eu faço? Posso dar um zoom aqui, tipo, ele vai abrir uma nova. Eu acho que vocês não estão vendo. Rapidinho. Ele tava no errado. Era aí. Aí, por exemplo, acho que vocês estão vendo isso aqui. Beleza. Eu quero dar zoom. Eu clico no zoomzinho, aí ele vai abrir a tela grandona assim pra gente. Acho que deu pra ver, né? Se a gente apertar esse zoom, normalmente ele vai pra essa tela grandona. Deixa eu voltar novamente. Falhas estão sendo falhas, isso é normal desse jeito. E assim como vocês também podem exportar. Exportar que eu digo salvar em diversas, como é que se diz? Extensões. Como imagem você tem essas extensões para salvar. PNG, JPEG, TIFF.
BMP, Metafile, SVG e EPS. Para quem usa o Word, para quem, por exemplo, exporta um gráfico do Word, do R para o Word, eu indico importar em ponto .tif, porque o TIFF é o que mais mantém a qualidade. É o que mais mantém a qualidade em comparação com os outros, com PNG, JPEG da vida. E para quem usa LaTeX ou LaTeX, eu indico salvar como PDF, porque dá pra colocar um PDF da vida lá. E na terceira bin a gente tem os pacotes. Só tem que carregar um pouquinho porque os meus pacotes estão numa lista um pouco maiores. São um pouquinho grandes. Um pouquinho grande que eu digo de tamanho. Todos esses vocês podem ver que tem vários pacotes aqui. Tipo, vários mesmo. Mas, por exemplo, tem um pacote Agricolae. Esse Agricolae, só para deixar claro para vocês, isso aqui, essa primeira coluna aqui são o nome dos pacotes. Essa segunda aqui é a descrição. A terceira é a versão. Às vezes, por exemplo, às vezes eu queria comparar com uma versão a versão que eu tenho instalada com a versão que tem no GitHub, não, no CRAN, que é o servidor dos pacotes do R. E que a minha estava desatualizada assim do nada. Eu falei, ah tá, tem que atualizar. E nessas duas outras coluninhas aqui vocês podem ver o pacote no servidor do CRAN ou desinstalar o pacote. É útil porque se vocês me perguntarem como desinstalar um pacote programando, eu não sei. Por linha de comando, eu não sei. Só escrevendo aqui, só clicando aqui. É coisa que eu tenho que aprender. A gente nunca, inclusive, a gente nunca para de aprender. A gente sempre está aprendendo. Inclusive em R, em estatística, tudinho. É uma infinidade de coisas. E se vocês clicarem em qualquer pacote, por exemplo, vou clicar nesse Agricolae. Ele tem a documentação de todas as funções dele. Todas as funções dele, por exemplo, Agricolae. Tem uma função chamada no pacote Agricolae, que a função é Agricolae. É uma política, postura, agricultura research. É alguma coisa de, sei lá, não lembro, peraí. O inglês tá pegando. Procura, não, pesquisa, pesquisa estatística de procedimentos para agricultura. Basicamente é isso. Ele faz algum modelinho da vida lá de agricultura. E tem os outras funções que tem nesse pacote Agricolae. E o que é um pacote? Um pacote é justamente um pacote é justamente um encapsulamento de funções. Por exemplo, eu estou trabalhando, vamos dizer que eu estou no, a gente vê, se eu não me engano, séries temporais no sexto semestre. Sexto semestre de estatística na UFPA. Eu quero fazer a previsão de uma série temporal. Teoricamente, os passos já existem. Por exemplo, você pega a sua função de cidade, tal, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui. Vamos dizer que eu escreva uma rotina que faça isso tudinho e eu salve disso numa variável chamada uma função. Então eu salvo isso e deixo disponível lá. Por exemplo, eu quero usar essa função depois justamente para prever outras séries temporais. Então eu vou e uso a mesma função, em vez de ter que ficar criando, puxando a função da cidade, tal. Em vez de ficar fazendo a mesma rotina toda hora, eu faço uma rotina só e utilizo ela dentro de uma função. Eu coloco ela dentro de uma função. E eu posso fazer isso para várias coisas. Por exemplo, eu que estou trabalhando com séries temporais, coloco várias funções dentro de um pacote. Vou chamar o pacote aqui de pacote Rafael. Eu posso subir meu pacote Rafael oficialmente para os pacotes oficiais do R, que é chamado CRAN, ou eu posso simplesmente deixar meus pacotes
disponíveis na internet sem ter que deixar no CRAN da vida. Não sou obrigado a deixar no CRAN. Então eu vou e subo para algum lugar. O lugar mais comum para se subir, quando eu digo subir, é fazer o upload. É o GitHub. Inclusive, deem uma olhada na função do GitHub porque ele é muito importante. O servidor do GitHub em si. E é isso, basicamente. Um pacote é um encapsulamento de várias funções. Pode ser 3, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 300, pode ser 300, depende de quem for usar, claro. É aquilo, não reinvente a roda, alguém já inventou a roda. Rapidinho. Tá. E é isso, basicamente um pacote é isso. Assim como vocês têm aqui ainda nos pacotes as funções de instalar novos pacotes. Você procura aqui, por exemplo, eu quero instalar. Eu já tenho instalado na minha máquina, mas eu não vou instalar também, pelo amor de Deus. Tidyverse. E deveria abrir uma. Aqui, ó. Quando você tem internet, é claro, ele. Se você conforme digitando aqui, tá desconectado. Caiu. Eita, alô, 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 caiu. Será que caiu? Oh, acho que é a internet que tá ruim. Não... Qual é? É que eu vou ver um cocôzinho pra